no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos nesse livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E que alegria nós temos então de poder nos encontrar mais uma vez para poder celebrar esse grande acontecimento que marca a vida, de cada um de nós, essa festa da Páscoa, da ressurreição de Cristo. E nesse segundo domingo, onde nós então celebramos a festa da Divina Misericórdia, que foi instituído pelo saudoso São João Paulo II, no ano de 2000. Então, nós somos convidados hoje a fazer a experiência da misericórdia de Deus, que já faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, não apenas nesse domingo, mas no decorrer de toda a nossa história, de toda a nossa vida, da nossa caminhada de fé. E assim, então, nós podemos mergulhar nessas leituras que vão nos ajudar, primeiramente, a poder compreender a ressurreição, como ela hoje, então, se faz presente na nossa vida, já no agora da nossa história. Porque quando se fala em ressurreição, logo nós pensamos então um pós-vida. E não é, a ressurreição de Cristo já nos atinge hoje, Quando, por exemplo, nós estamos com uma doença, fazendo tratamento, seguindo então ali todos os exames, as medicações, e nós vamos então ali lutando contra essa enfermidade. Aí chega um tempo que o seu médico vai pedir novamente para repetir o exame, onde vai ser constatado ali que foi curada aquela doença. Aí é a ressurreição, onde, por exemplo, nós choramos a perda do ente querido que nos deixou, e nós vamos encontrando conforto, consolo com os irmãos, a comunidade, e principalmente Deus. Nós vamos então vencendo essa saudade que fica. Isso é ressurreição. Então a ressurreição já nos atinge hoje na nossa vida, e nós podemos desfrutar dessas maravilhas. É claro que depois que passarmos essa vida, nós iremos então experimentar essa plenitude da ressurreição, mas já podemos como conta-gotas, gotinhas dia a dia, poder então experimentar essa ressurreição. E assim então nós podemos perceber que os discípulos que Jesus chamou,
que esteve com eles, ensinou, anunciou juntamente com eles, curou as pessoas. Eles então, após a morte de Jesus na cruz, eles ainda não entenderam essa questão da ressurreição, pelo contrário. Muitos deles quiseram até mesmo voltar à vida velha, porque, ora, abandonamos tudo para poder seguir Jesus, e ele então nos frustrou, porque nós esperávamos que ele ia então governar, imperar, ali ter instituído o governo de Deus, né? E ele foi crucificado, morreu como o pior morte que tinha, que é a morte de cruz. Então muitos deles começaram então a pensar: poxa vida, aqui que eu vou ter que voltar tudo de novo, refazer a minha vida. Não conseguiram compreender e entender a questão da ressurreição. E para nós também hoje não é fácil compreender a ressurreição, né? Para muitas pessoas, e aqui respeitando, né, as mais variadas formas de crença, muitas pessoas acreditam na reencarnação. Por quê? Não exige de nós uma mudança, não exige de nós ali um esforço, um empenho, nada. É somente você então ali praticar obras de caridade e pronto, né? Você atinge ali o seu auge, mas não é isso que nós acreditamos. Nós acreditamos nesse Deus que morreu, mas que ressuscitou. E nós também que vivemos e caminhamos com Ele, quando partimos dessa vida, também iremos ressuscitar. Mas, como disse e repito, muitas vezes é mais fácil a gente poder acreditar nas coisas fáceis da vida, né? Do que então conversão, mudança de atitude, mudança de mentalidade. Torna-se mais fácil para as pessoas, né? Você então ir para a facilidade e não lutar para poder mudar o ser humano enquanto pessoa. Então, nós podemos mergulhar nessas leituras que vão nos ajudar também a compreender a ressurreição, como ajudou os discípulos também a entender elas. Olha só, o estado onde estava a comunidade, né, dos discípulos do Senhor. Estavam então, o Evangelho vai nos falar isso, né? O Evangelho de São João. E olha que interessante, antes de chegar a esse encontro, essa congregação dos irmãos dos apóstolos, né? Nós temos então ali João que faz questão de colocar alguns pormenores. E olha só, ao anoitecer daquele dia. Anoitecer na Bíblia não quer dizer que passou das 18 horas, né, que tem que acender a luz, não. Anoitecer, e principalmente no Evangelho de São João, cheio de sinais, de símbolos, né? Quer dizer então, significa a ausência de Deus. Quando é noite, quando é madrugada, quando não tem luz, Deus está faltando. E quantas pessoas dos dias de hoje estão sem luz, né? Não luz elétrica, né? Cheia de LEDs por aí, isso aí tem muito. Mas essa luz de Deus na sua vida. Então, é justamente esse o contexto a qual então os discípulos estão vivenciando. Olha só, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana. Ou seja, o primeiro dia é uma semana nova, é um tempo novo. É o tempo de Deus, é o tempo da recriação, onde Jesus veio recriar o ser humano. Não porque Deus, né, o Pai, ele errou no primeiro molde que fez, não. Porque o ser humano se perdeu e ele veio novamente, né, acertar, ou seja, ele veio mostrar para o ser humano como de fato deve ser essa vida enquanto imagem e semelhança de Deus. É o tempo da nova criação, essa vida nova que o Senhor veio ofertar para cada um de nós. Então, olha só, entendido isso, eles estavam então no lugar com portas fechadas. Mas por quê? Por medo dos judeus. Agora imagine a mente deles, né? Jesus, ele que era um profeta, um enviado de Deus, ele foi morto, crucificado. Quem dirá nós? Coitados de nós, vamos nos esconder, porque se eles nos encontram, nós vamos então também morrer. E é por isso o medo a qual então eles estavam enfrentando. E assim então estava reunido num lugar com portas fechadas. E queridos amados irmãos, o medo é preciso entender, né? Por quê? O medo, ele pode então nos ajudar tanto para a vida quanto para a morte. Então é preciso saber policiar e dosar o medo na nossa vida. O medo, por exemplo, quando a gente sai, por exemplo, na rua, você pega seu veículo, vai em direção a um lugar onde você tem que ir. Se você então não tem medo da atitude dos outros motoristas e você não se policia para poder então ali, né, se desviar daquele que te fecha, para poder então frear na hora que aquele então pedestre atravessa e você nem espera, nem imagina. Se você não tem esse medo, né, você então vai dirigindo de qualquer jeito e pode acontecer um acidente com você e para com as pessoas também.
Quando, por exemplo, a gente vai sair, se você não tem ali a precaução, né, que nós chamamos e entendemos como medo, de poder trancar a sua porta da sua casa, pode ser que entre alguém e roube. Se você está andando na rua, por exemplo, se você fica lá de bobeira com o celular na mão, pode vir alguém te roubar. Então, o medo nesse sentido, ele nos traz segurança para que nós possamos ir e vir tranquilos e calmos. Estejamos então na paz. E aí então, é esse medo que nós então devemos ter como precaução para a nossa vida, né? Agora, o medo que, por exemplo, muitas pessoas, passou o tempo da pandemia, agora não quer se relacionar com as pessoas, quer ficar trancado no seu apartamento, na sua casa, não sai, não vai para uma festa, uma confraternização, um evento em família, enfim, porque tem medo. Isso é ruim porque impede você de poder sair, de caminhar, de viver. Isso é morte. Então nós devemos tomar cuidado porque esse medo nos impede de caminhar e nos impede de viver. Isso não vem de Deus. Isso, como a gente costuma dizer, é do inimigo, né? Que nos impede de poder ter vida. E nós devemos saber então compreender que tipo de medo nós temos. E aqui então o medo que os discípulos têm é o medo de morrer. Ou seja, deixam de viver para poder viver trancafiados. Quantas pessoas, né, com medo de poder ser assaltado, vítima da violência, ficam trancados nas suas casas? E pior, né? Aquele que faz o mal está liberto e a pessoa que é do bem está trancada na sua casa, cheio de grades, portões, câmeras de segurança, enfim, é esse o contexto que nós vivenciamos. Também temos medos e nós precisamos também entender, né, para que a gente possa novamente tornar a vida a qual o Senhor veio oferecer para cada um de nós, e vida nova. E aí então podemos prosseguir no Evangelho, porque olha só, Jesus então ele entra, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. E quantas vezes nós ouvimos essa frase de Jesus? 3 vezes, né? 2 nesse primeiro dia da semana, onde estavam reunidos, e 8 dias depois, mais uma vez, a paz esteja convosco. Por quê? Ora, Jesus consegue saber, porque ele viveu a nossa vida, esteve entre nós. Ele sabe que quando nós temos medo, quando nós estamos inseguros, quando nós então estamos desnorteados, nós precisamos então recompor a paz. E a paz, olha só, não é dizer, olha, eu estou seguro porque eu estou aqui, tem portaria, com segurança, isso, aquilo, outro. Não, não é isso. Você pode estar seguro, né, da sua segurança física enquanto ser humano, mas dentro de você, você tem vários sentimentos remoendo dentro de você. Você não está em paz. Então a paz não é somente a ausência, né, de guerra, é a segurança fisicamente falando, né? A paz é onde nós nos reencontramos, né, enquanto ser humano, e temos a paz de poder então só ouvir um canto de um pássaro, de ver a brisa suave do vento bater em nós, de poder então ver o sorriso estampado nas pessoas e também sorrir para os outros. É quando nós estamos ali, né, no nosso devido lugar, na alegria, mas a alegria que vem de Deus. Essa que ninguém nada pode roubar de nós. É essa paz que Jesus então, ele deseja para a humanidade. Ou como os judeus conhecem, é o Shalom. É o Shalom. É essa a vontade de Deus para toda a humanidade. E é isso que ele então transmite para as pessoas. E olha só, sabe que eles estavam com medos. E ele deseja o Shalom. E olha só, né, o efeito desse Shalom para os discípulos. Vamos seguir o Evangelho mais adiante. Depois então dessas palavras, Jesus faz o quê? Mostra-lhe as mãos e o lado. Por quê? Jesus quer mostrar que ele não é aquele que estão ali, ele morreu, mas que teve novamente a vida sem as chagas, sem a dor, o sofrimento, não. O crucificado é o ressuscitado, ou vice-versa, né? É a mesma pessoa. Ele sofreu, mas que ele venceu. E olha só as marcas, estão ali nele. Então, para que os discípulos e nós, enquanto seres humanos, também possamos acreditar que após a dor, nós temos a alegria dessa graça, dessa vitória que vem de Deus. E Ele está no meio de nós. Então ele mostra, né, as mãos e o lado, e os discípulos fizeram o quê? Se alegraram. Aquelas pessoas que estavam com medo dos judeus, agora estão alegres, porque viram o Senhor. Agora Deus novamente está no centro, está na vida deles. E quantas vezes nós, queridos amados irmãos, também nós, quando estamos nos sentindo sozinhos, abatidos, desanimados,
Porque nós nos afastamos de Deus. Mas o Senhor me abandonou, não atendeu minha prece, eu pedi isso, aconteceu aquilo, não foi nada que eu esperava, eu vou me afastar, não vou mais na comunidade, enfim, briga com Deus. E aí novamente, quando você se reencontra com Deus, a alegria volta, a paz volta, e você novamente tem Deus no centro da sua vida. É Ele o nosso alicerce, é Ele nossa segurança. Porque os problemas continuam. Os judeus estavam lá ainda, se encontrarem ele, poderiam ser que matavam eles, né? Matariam eles. Mas eles tiveram a alegria de poder novamente voltar a viver, de poder então pregar, anunciar para o mundo que Jesus está vivo. E olha só o conteúdo dessa pregação dos discípulos, né? Vamos dar uma pausa no Evangelho e olhar para a primeira leitura de hoje. Nós temos então a leitura dos Atos dos Apóstolos. Olha só, muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos de quem? Dos apóstolos. Pelas mãos dos apóstolos, aqueles que estavam com medo. Então olha só a importância dessa paz de Deus, a importância de novamente nos alegrar em Deus. Nós vamos então levar essa alegria para as pessoas, porque Deus é grande, Ele não cabe dentro de nós. Nós precisamos compartilhar com as pessoas e não podemos reter entre nós. Foi assim quando Maria, recebeu o anúncio do anjo Gabriel. Ela saiu apressadamente para visitar a sua prima Isabel. Ou seja, recebeu tamanha graça, porque Deus é enorme, é grande diante da nossa pequenez, e ela quer levar para as pessoas e vai até a sua prima Isabel. Então, meus queridos amados irmãos, deve também essa ser a nossa atitude enquanto discípulos do Senhor, que também o somos. Através do nosso batismo no dia de hoje, muitos sinais e maravilhas eram realizados por eles. Por quê? Deus estava com eles. Eles conseguiam enxergar a necessidade do outro, conseguiram também se compadecer com a dor e o sofrimento do outro, ser agente de misericórdia para com as pessoas. E o mundo tanto necessita disso, O nosso já saudoso Papa Francisco, uma das primeiras coisas que ele fez no seu pontificado foi o quê? Instituir o ano da misericórdia. E como foi bom, e como é bom a gente poder refletir sobre misericórdia, porque muitas vezes a gente acha que o nosso erro, o nosso pecado é maior do que a graça e a misericórdia de Deus, e não é. O nosso Deus é infinitamente maior, supremo, soberano, e tantos atributos poderíamos dar a Ele, mas a misericórdia nos alcança e faz parte da nossa vida. Mas também precisamos agir de misericórdia com as pessoas. Como é triste a gente encontrar então uma pessoa que já faz um pré-julgamento das pessoas porque cometeu um erro. Você viu aquele lá, ele matou a família, envenenou ali com ovo de Páscoa as filhas, e está acontecendo tudo isso. E muitas vezes a gente cai então ali na intenção de querer julgar. Poxa, aquela pessoa deveria ela morrer. Mas espera aí, será que se fosse um dos nossos, nós gostaríamos que fosse essa atitude para com a pessoa? Então a gente precisa se compadecer também, não ali aceitar o erro do outro, não estou dizendo isso, mas a gente não pode julgar as pessoas, porque também nós erramos. Então é preciso, de fato, agir de misericórdia. E olha só, os fiéis então se reuniam com muita união lá no Pórtico Salomão, porque ainda não tinha a comunidade instituída ainda, e eles estão se encontrando, porque estão ouvindo os discípulos anunciar que Cristo está vivo e ressuscitado. E olha só, os sinais que Cristo realizou está presente na vida deles. Tanto que, olha só, eles vão levando vários doentes, possessos, e as pessoas queriam ao menos encostar na sombra de Pedro. A sombra de Pedro já bastava para curar as pessoas. Então o mínimo necessário, muitas vezes é necessário para a nossa cura, e a cura das pessoas. E nem isso muitas vezes nós queremos e podemos fazer. Muitas vezes um bom dia, uma boa tarde, como você está, um diálogo, um ouvir as pessoas, pode ser objeto de cura para as pessoas. E nós nem isso queremos, mas precisamos, porque é preciso se compadecer, e torno a repetir, ser misericordiosos também em atitude para com os nossos irmãos. E aí nós podemos então avançar, porque tudo isso é através dos discípulos que fazem, realizam, é Deus que age através deles. Por quê? Eles vão compreendendo que agora Jesus já cumpriu a sua missão, agora é a igreja que precisa levar, anunciar, ser sinal de Cristo para o mundo. E é Deus que continua a agir, porque Jesus prometeu o Espírito Santo, que veio lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver,
onde então Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre a igreja, ele dá força, ânimo e dínamo, né? Força de Deus para a comunidade. Então é Deus agindo, por isso nós devemos então dar graças a quem? Aos apóstolos, a nós que fazemos? Não, é Deus que faz através de nós. Diante da nossa pequeneza, da nossa miséria, Deus age através de nós. E o salmista é aquele que compreendeu, né, essa ação de Deus. E é por isso que ele nos convida então a louvar e glorificar a Deus. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Então olha só, a misericórdia de Deus não é somente nesse domingo da misericórdia, mas é eterna, é toda a nossa vida. Enquanto nós estivermos então, né, respirando, suspirando, ainda é tempo de misericórdia. E por que não, né, acolher essa misericórdia e levar essa misericórdia para as pessoas? Então é preciso refazer a nossa vida para que nós possamos então já tomar posse dessa ressurreição já no hoje, com atitudes novas, homens e mulheres novas. E olha só, segundo a leitura de hoje, livro do Apocalipse, não é para poder nos trazer medo não, pelo contrário, para alimentar a nossa esperança nesse ano jubilar da esperança. E olha só, nós temos então João, que ele está então ali como preso lá na ilha de Patmos. Por quê? Está dizendo aqui mesmo na leitura, ele diz, olha, porque eu estava anunciando, pregando Jesus Cristo, agora eu estou preso, porque no tempo dele, quem estava ali governando, né, Roma era Domiciano, né, e estava perseguindo os cristãos. Mas ele não teve medo, pelo contrário, continuou firme, convicto da sua fé e anunciando Jesus Cristo. Mas por isso pagou o preço da sua liberdade. E ele foi então levado escravo para a ilha de Patmos. Mas olha só, Deus nunca nos abandona. Essa experiência que João então faz. Ele estava ali e ele começa a ter visão, né? Onde então, qual tipo de visão que ele tem? Ele primeiramente vai ver então, olha só, vai dizer o seguinte, foi arrebatado em espírito e é pedido para que ele escreva num livro o que ele vai ver. E ele vai vendo então, olha, 7 candelabros, que significa o quê? Significa as 7 igrejas, as 7 comunidades, a qual depois ele vai escrever uma carta para cada uma dessas comunidades. E havia alguém semelhante a um filho de homem, e assim então vestido com uma túnica comprida e com uma faixa, e tem todo o conteúdo, né, como está essa visão que ele teve, né, desse filho de homem. E aí então ele se prostra porque ele consegue perceber que é Deus, é Jesus que está ressuscitado ali diante dele. Ele se prostra diante da grandeza desse Deus. Mas olha só, Jesus diz para ele, não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive e estive morto, mas agora estou vivo para sempre. E ele vai dizer então para João, olha, escreve, pois o que vistes, aquilo que está acontecendo e aquilo que vai acontecer depois. E é por isso que o nome do livro, né, leva a esse título, Apocalipse. O que significa Apocalipse? Revelação, desvelar, ou seja, aquilo que estava oculto, agora João é convidado a poder escrever para que as pessoas então possam enxergar Deus que se revela, Deus então que se mostra, se deixa enxergar pela humanidade. Então muitas vezes a gente pensa que o livro do Apocalipse é somente coisas futuras, né, tragédias, desgraças vão acontecer, não. É um tempo de conflito, de perseguição para as igrejas, para a comunidade local, como é ainda nos dias de hoje, né? Mas para que ele possa alimentar a esperança dessa comunidade, para que possam ser fiéis e não tenham medo de anunciar o Cristo ressuscitado, porque ele é aquele que tem então o poder, o domínio sobre a região da morte. A morte já não vence mais, porque a vida ela foi então restituída através de Jesus Cristo. E qual que é o grande medo da humanidade? É a morte. Muitas pessoas, quando se fala em morte, logo quer mudar de assunto, né? Por quê? Não refletem sobre a morte. Mas a morte para nós, enquanto cristãos, é a passagem, é a nossa passo, o que nós fazemos dessa vida para a vida em Deus. Então não é objeto de medo para nós. É objeto de medo se nós não entendermos a ressurreição. Se nós não entendemos, né, essa vida que tem sentido não somente nessa realidade, mas também pós-realidade, nós podemos estar unidos a Deus. E poder então acolher essa vida que o Senhor tem para cada um de nós. E vamos voltar então para o Evangelho, porque agora sim entra em cena um grande personagem, muito criticado por muitos, mas que não deveria ser criticado, porque muitos de nós também somos como Tomé. Você já
parou para pensar? Você, por exemplo, quando você tem algo interessante, você vai mostrar para a pessoa fala, deixa eu ver, mas qual a primeira atitude dela? Quer pegar, não é isso? Deixa eu ver, mas espera aí, a gente vê com os olhos, né? Não precisa pegar para ver, mas porque a gente precisa tocar, sentir para ver. Então já faz parte da nossa vida o Tomé, e nós não podemos criticar, porque Tomé é aquele, se nós olharmos então, né, as ações de Tomé junto com Jesus, é uma pessoa corajosa, ousada, que queria até mesmo entregar a sua vida por Jesus. Mas em determinado momento, passado então, Jesus morreu, ressuscitou, ele fraquejou na fé. Tanto que os discípulos estavam ali e testemunharam depois, olha, Tomé, você não estava entre nós, mas nós vimos o Senhor. Eu só vou acreditar se eu ver. Vocês estão dizendo para mim para voltar para a comunidade, é porque vocês querem que eu vá lá pagar o dízimo, que eu quero lá ajudar na festa, que eu vou fazer isso, aquilo, outro na comunidade. Não, eu não vou lá não, voltar lá não. Aquilo lá, olha, eu vou lá, rezo, não vejo nada, Deus não age na minha vida, não muda a minha história. Então era esse tipo de pessoa. Você conhece alguém assim? Temos alguns aí, né? Mas enfim, Tomé é aquele que então, mesmo diante da sua fraqueza, da sua indiferença, ele então, quando os discípulos disseram para ele que viram o Senhor, ele não acreditou. Mas no decorrer da semana ele foi pensando, mas poxa vida, não vale a pena eu voltar lá? Já fiz tanto, né? Já segui o Senhor, já abandonei tudo para poder seguir Ele. Custa nada eu ir lá. Enfim, resolveu ir. E no 8º dia, ou seja, o dia do Senhor, ele estava unido novamente com os discípulos. E os discípulos estavam ainda com medo. Mas olha só, Jesus novamente entra no lugar onde eles estavam, e ali então vai dizer, a paz esteja convosco. E já vai logo ali, né, ali na chaga de Tomé. Vai dizer para Tomé o seguinte, vai dizer, ponha o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. Não sejas incrédulo, mas fiel. E diante dessa colocação de Jesus para Tomé, aquilo que Jesus disse para ele, o que ele diz? Meu Senhor e meu Deus. Faz essa belíssima, a primeira, né, profissão de fé daquele que confia, acredita que Jesus, Ele é Deus. Então, meus queridos amados irmãos, muitas vezes nós também, como Tomé, nós queremos também tocar, nós precisamos então sentir, poxa vida, se eu estou lá na igreja, se eu não sinto, né, aquele queimar no meu coração, Deus falando no meu coração, Deus me abandonou, Deus me deixou, não, Deus não está presente naquela comunidade. Se eu tiver uma oração e eu não sentir nada, eu não... Aí você deixa de rezar, para de rezar porque não sentiu nada, e como se Deus tivesse que dar resposta para nós de imediato. E não é assim, Deus tem o jeito dele, a forma dele de agir, que muitas vezes nós não compreendemos, mas Deus escuta, Deus ouve, Deus acolhe a nossa oração, Deus está no meio de nós, não é isso que nós respondemos? E Ele está, não pode ser somente uma resposta, mas deve ser algo que eu acredito e confio, para que assim então nós possamos também professar a nossa fé, meu Senhor e meu Deus. Pode vir então, né, aquela doença que eu vou batalhar, eu vou vencer, porque Deus está no meio de nós. Pode vir então o meu desemprego, eu vou então alcançar a graça de um novo emprego, um novo trabalho, estou querendo mudar de rumo, projeto na minha vida, eu sei que Deus está comigo, e pode vir que eu vou ali, né, na oração, vou combater, vou batalhar, e vou conseguir e vou alcançar. Deve ser essa a nossa atitude, de pessoas de pé, de ressuscitados, que confiam, acreditam nesse Deus que está no meio de nós, para que nós possamos então vencer todo e qualquer tipo, né, de indiferença que está presente, felizmente, nos dias de hoje. Quantas pessoas, torno a repetir, né, que estão ainda nas trevas, que precisam de luz, e que nós podemos ser luz para eles. Então, meus queridos amados irmãos, que nós possamos então, nessa festa da Divina Misericórdia, nos abrir primeiramente a misericórdia de Deus que nos alcança. Ela que então nos dá sempre a oportunidade de poder recomeçar, refazer uma nova história, reescrever a nossa vida, para que assim então nós possamos também ser sinal de Deus na vida dos outros, agir de misericórdia para com os irmãos, porque somente assim a paz estará presente no meio de nós, esse shalom estará presente em nossas vidas, e nós venceremos nossos medos, inseguranças, incertezas, porque Deus, Ele é o príncipe da paz, e Ele está comigo, e eu confio que no momento oportuno eu vou compreender as demoras de Deus na minha vida. Que Maria Santíssima, nossa Mãe, interceda por nós,
nos ajude a colocar em prática, toda essa riqueza e ensinamento do seu Filho Jesus, para que nós possamos também viver como ressuscitados, que cada um de nós podemos tomar posse já no hoje da nossa vida. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.